No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor ficou muito irado contra os pais de vocês, portanto digam-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus pais, quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertem-se aos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não me ouvirão nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês estão onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras, os meus estatutos e eu prescrevi aos profetas meus servos alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos tinha a intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim diz ele, nos tratou. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive uma noite uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: Meu Senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: Eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: Estes são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre os mortos, e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: Proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e grande indignação. Estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o seu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: As minhas cidades voltarão a transbordar de bens, e o Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que é isto? E ele me respondeu: São os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: O que é que eles vêm fazer? Eles respondeu: Aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar o chifre das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Levantei os olhos e vi, eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: Por onde você vai? Ele me respondeu: Vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou e outro anjo veio se encontrar com ele. Ele disse: Corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa da grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória.
Vamos, vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter a glória, ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês. Porque aquele que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos. Eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, pois eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa e voltará a escolher Jerusalém. Calem-se todos os dias diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor repreenda Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram, na presença do anjo do Senhor. E que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes e aqui se encontra. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal de que há de vir. Eis que farei vir o meu servo, o renovo, porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Aquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. O anjo que falava comigo voltou e me despertou como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima de muitas de suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a exclamações. Haja graça e graça para ela, nela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção. Para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao vir o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra.
Então perguntei ao anjo: o que são as duas oliveiras, a direita e a esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta: o que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: vocês não sabem o que é isto? Eu respondi: não, meu senhor. Então ele disse: são os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Tornei a levantar os olhos e vi, eis um livro em forma de rolo que voava. O anjo me perguntou: o que você está vendo? Eu respondi: vejo um rolo voando e que tem 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Então ele me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque quem roubar será expulso segundo a maldição, e quem jurar falsamente será expulso também segundo a mesma maldição. Enviarei esta maldição, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ela ficará nessas casas e consumirá a sua madeira e as suas pedras. O anjo que falava comigo saiu e me disse: levante os olhos e veja o que é isto que está saindo. Eu perguntei: o que é isto? Ele me respondeu: é o cesto que serve para medir. E acrescentou: isto é a iniquidade de toda a terra. Então foi levantada a tampa do chumbo que cobria o cesto, e eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto. O anjo explicou: isto é maldade, e empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas estão levando o cesto? Ele respondeu: para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar.